Alô, galerinha do canal BioOnline, eu sou o professor Marcos André, estamos de volta. Depois de um recesso, nós voltamos a gravar nossas videoaulas para que você possa ter a melhor orientação em biologia, para que você desenvolva as suas habilidades, as suas competências e, acima de tudo, consiga fazer uma excelente prova de biologia tanto na sua escola como também no vestibular. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar um dos assuntos mais interessantes, porém numa outra roupagem. A partir de agora, o canal BioOnline vai trazer uma sessão voltada ipsilétere ao que é apresentado lá na matriz de referência do Enem, identificando todos os objetos de conhecimento como o Enem faz. Então hoje, a partir de agora, nós também apresentaremos uma sessão do nosso canal, na qual nós vamos trabalhar os tópicos voltados exclusivamente para o Enem. E o objeto de conhecimento abordado hoje, ou a área abordada hoje de biologia, é a identidade dos seres vivos. Vem para o canal BioOnline, acompanhe, mas antes de assistir a aula, não esqueça de ativar o sininho, deixar lá tudo certinho para que todas as nossas aulas você tenha acesso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, acompanhe o nosso trabalho, divulgue nosso trabalho para que a gente possa ajudar muito mais pessoas nessa construção do conhecimento biológico. Vem para o BioOnline. Alô, galerinha do canal BioOnline, a aula de hoje vai ser sobre a identidade dos seres vivos. E nesse contexto é interessante porque a gente passa a conversar sobre quais são os critérios levados em consideração para que a gente possa definir o ser vivo como tal. É muito comum no nosso dia a dia definirmos aquilo que tem vida e diferenciarmos aquilo que não tem vida. Se você pega uma carteira, por exemplo, se você pega uma cadeira, você identifica que ela não tem vida. Entretanto, pessoal, a composição química, os elementos químicos dessa cadeira são iguais aos meus, aos teus. Ou seja, do ponto de vista de composição química, há uma semelhança enorme entre aquilo que tem vida e aquilo que não tem. Mas qual é o critério que você identifica, que você utiliza para identificar um ser vivo? Você já parou para pensar sobre isso? Quais são os critérios levados em consideração para que a gente possa definir o que tem vida e o que não tem? Isso é fundamental no Enem, é fundamental no Enem. Tanto é fundamental, acompanhe aí a imagem, pessoal, olha os objetos de conhecimento que contemplam essa área da biologia que é a identidade dos seres vivos. Acompanhe aí. Níveis de organização dos seres vivos, vírus, procariontes e eucariontes, autótrofos e heterótrofos, seres unicelulares e pluricelulares, sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Olha qual é o nosso objetivo da aula. Identificar o objeto de estudo da citologia, isso é importante. Reconhecer a teoria celular como forma de identificação dos organismos e diferenciar os tipos e números de células que compõem os organismos e as suas formas de nutrição. Tudo bem até aí, pessoal? Então vamos lá? Então, galerinha, um ponto fundamental quando a gente analisa justamente e define um ser vivo é um conceito apresentado lá na citologia. A citologia é aquela área da biologia que estuda a célula. Esse é o objeto de estudo da citologia. E por que a citologia é tão importante nesse contexto? Porque Robert Hooke, há muito tempo atrás, quando introduziu a palavra célula nesse contexto científico, associado aos conhecimentos de Leeuwenhoek, que observou os primeiros fluidos biológicos ao microscópio e criou a microbiologia, ao Robert Brown, que foi o cara que identificou, sobretudo, a presença do núcleo e as atividades e algumas atividades associadas a ele. Só que dois pesquisadores interessantíssimos, chamados Shuley e Schwann, propuseram a base do que nós chamamos de teoria celular. E o que é que defende a teoria celular? A teoria celular ela defende nada mais, nada menos a obrigatoriedade de que todo ser vivo precisa ter uma célula. Então, filhos, sempre que você faz referência
a teoria celular é a ideia de que todo ser vivo é formado por célula. Eles analisaram basicamente dois organismos, os animais e os vegetais, e por incrível que pareça, no período que eles propuseram essa ideia, só existiam dois reinos, o reino plant e o reino animalia. Daí o porquê essa generalização ela chamou tanto a atenção. Posteriormente, Virchow observou o processo de mitose e aí completou a ideia da teoria celular, de que todo ser vivo é formado por célula e que toda célula surge a partir de outra pré-existente. Filhos, todo ser vivo é formado por célula. Daí veio a ideia de que o primeiro critério para você definir o ser vivo como tal é justamente a presença de uma célula. Perfeito! Tem que ter a célula. Acompanhe aí a imagem, pessoal. Acompanhe aí a imagem. Vejam só. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula e que toda célula surge a partir de outra pré-existente, correto? Agora dá uma analisada no que eu vou identificar aqui na imagem, pessoal. Acompanhe o raciocínio, vejam só. Olha lá. Bem aqui eu tenho o Robert Hooke, que foi o cara que introduziu a palavra célula, analisando a partir daí cortiça, sob um microscópio muito simples, Aqui percebam que está em espanhol, pessoal? O Leeuwenhoek já foi o cara que, observando o microscópio composto, identificou os micróbios e aí criou a área chamada de microbiologia. Tudo bem? O Robert Brown já foi o cara que identificou o núcleo, como eu disse ainda há pouco. O Schuller e o Schwann propuseram a ideia da teoria celular, que foi complementada pelo Virchow, quando ele diz que uma célula só pode surgir a partir da outra pré-existente. Dá uma olhadinha para mim. Então, o primeiro critério para nós identificarmos o ser vivo como tal é o fato de eles terem célula. Então, galerinha, a nossa discussão inicia desse ponto. Todo ser vivo que se preza tem que ter uma célula. Mas dá uma olhada no próximo slide, dá uma olhada na próxima imagem, filhos. Olha só, o que nós temos aí? Todo ser vivo, quando você analisa, ele é formado por unidades. Então dá uma olhadinha para mim. Então a gente pode dizer que os organismos eles são literalmente organizados. Essa organização ela se dá por um nível crescente de complexidade. O primeiro nível que a gente diz, que não é de um organismo, mas é um nível de organização, é um átomo. Então, o conjunto de átomos vai formar uma molécula. Várias moléculas se associam e formam estruturas celulares que são denominadas organelas. Essas organelas vão se agrupar para formar uma célula. O conjunto de células vai formar um tecido. Os tecidos compõem órgãos. Os órgãos formam sistemas. E os sistemas irão compor um determinado organismo. Volta aí para a imagem agora. Olha o que nós temos. Nós temos aqui a ideia do átomo, tudo bem? Que vai formar uma molécula, que vai constituir uma organela, e as várias organelas formam uma célula, que é a menor unidade funcional de um ser vivo. Conjunto de células forma um tecido, e os vários tecidos vão compor um órgão. Na nossa imagem, nós estamos trabalhando com a pele, correto? Lembra que a pele não é um tecido, a pele ela é um órgão, um dos maiores órgãos do nosso corpo, formado por tecido epitelial, por tecido conjuntivo, terminações nervosas, E aí você observa que eu tenho aqui, o órgão, eu tenho aqui a distribuição dos tecidos, eu tenho aqui as células, eu tenho aqui as organelas, Eu tenho aqui os átomos, eu tenho aqui as moléculas. Então você percebe, olha para mim agora, que os organismos literalmente eles são organizados em níveis de organização. A gente pode ir até mais além se quisermos. Vamos lá, pessoal, aqui no BioOnline a gente vai ultrapassando os nossos limites. Galerinha, me acompanha. Conjunto de organismos da mesma espécie, na mesma área e no mesmo intervalo de tempo vai compor uma população. Várias populações de espécies diferentes na mesma área e no mesmo intervalo de tempo vão compor uma comunidade biológica ou biocenose. A interação dos elementos da comunidade com os fatores ambientais vai compor um determinado ecossistema. E a reunião de todos os ecossistemas vai formar a biosfera. Então, isso aí do átomo até a biosfera. Mas para a biologia, a menor unidade funcional de um ser vivo é a célula. É a célula. E isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês.
Tudo bem? Vamos dar continuidade agora? Galerinha, dando continuidade, acompanhem o nosso próximo slide. Vejam só. Quais são as características básicas de um ser vivo? Dá uma olhadinha para mim. Lembra que no início da aula eu falei que é possível que nós sejamos capazes, melhor dizendo, eu falei no início da aula que é fundamental que sejamos capazes de diferenciar aquilo que tem vida daquilo que não tem, correto? Então, quais são as características básicas de um ser vivo? A primeira é, todo ser vivo tem célula. Todo ser vivo tem que ser capaz de transformar desordem em ordem por meio de um metabolismo próprio. E o metabolismo próprio, ele tem dois tipos de reações. As reações anabólicas, que são as reações de síntese, e as catabólicas, que são as reações de quebra. Então, o metabolismo é dividido em anabolismo e catabolismo. Além disso, todos os seres vivos são capazes de se reproduzir, de propagar suas características hereditárias ao longo das gerações. Outra característica fundamental é que, por esse mecanismo reprodutor, todo ser vivo tem o seu material genético, DNA especialmente, capaz de sofrer mutações. Então, se ele é capaz de sofrer mutação, ele gera variabilidade. Se eu tenho mutação, eu tenho diferença. Se eu tenho diferença, eu tenho capacidade de adaptação às variações ambientais. Então, todo ser vivo que se preza, ele vai evoluir. Concorda comigo? Então, dá uma olhadinha aí no slide para nós analisarmos. Todo ser vivo que se preza possui uma ou mais células, apresentam metabolismo próprio, são capazes de se reproduzir, possuem material genético e sofrem mutações e, portanto, vão evoluir. Mas olha o que nós temos aí. Vírus, olha para mim, pessoal. Os vírus correspondem à regra ou à exceção? Diga aí para mim. Isso, perfeito, pessoal. Exceção. O vírus é uma exceção. Por que o vírus é uma exceção? Porque a primeira característica de um ser vivo é ter a célula e o vírus não tem. Por isso que você diz que o vírus ele é acelular. Acelular, repita para mim, pessoal. O vírus ele é acelular. O vírus não tem uma estrutura celular, o vírus não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem organelas citoplasmáticas, mas o vírus é capaz de se reproduzir. O vírus tem material genético, o vírus não tem célula e não tem metabolismo próprio, mas ele é capaz de se reproduzir, de propagar suas características. O vírus é capaz de sofrer mutação, o vírus é capaz de evoluir. Ora, o que nós percebemos? Que o vírus tem característica de ser vivo e tem característica de ser bruto. Por isso que muitos autores os consideram como elementos genéticos de transição. Alguns os consideram pela sua capacidade de reprodução como organismo acelular. Mas na maioria das vezes, a maioria dos autores ainda os consideram como não sendo seres vivos, pela ausência da estrutura básica que é a célula. Filhos, não sou eu quem vai definir isso. Quem vai definir é a questão. Se o item disser que é obrigatório ter célula para compor um ser vivo, o que é que você vai afirmar? Que o vírus não seria um ser vivo. Mas se o item trouxer a ideia de que a reprodução é a capacidade inerente de um ser vivo, você vai dizer que o vírus é um ser vivo acelular. Então, essa flexibilidade de conteúdo você precisa ter para fazer uma prova. Fechou? Então, o vírus ele é acelular e por isso ele corresponde a uma exceção dentro da teoria celular na classificação dos seres vivos. Sofre mutação e, portanto, ele também evolui. É justamente essa capacidade de mutação de alguns vírus que dificulta o desenvolvimento das famosas vacinas. Então, muitos vírus com elevada capacidade de mutação, a dificuldade no desenvolvimento de vacinas mais eficientes se torna um pouco mais difícil por conta da variabilidade genética desses vírus. Então, galerinha, uma outra característica interessante dos vírus é justamente a capacidade que eles têm de se reproduzir, como eu falei ainda há pouco, porém de uma forma altamente específica. O que é isso? Ele só se reproduz dentro de uma célula-alvo, dentro de uma célula que nós chamamos hospedeira. Por isso que a gente diz que os vírus têm uma ação altamente específica. E essa especificidade do vírus ela é interessante e é determinada pela interação entre todas as proteínas que envolvem a partícula viral com os receptores da tua membrana celular, por exemplo, que vai internalizar ou não esse vírus. Então, essas propriedades dos vírus chamam a atenção nesse quesito de classificá-los ou não como seres vivos. Mas como eu venho repetindo,
Isso, filhos, vai ser determinado pelo item. Se o item trouxer que a ideia de ser classificado como ser vivo obrigatoriamente remete à presença da célula, você vai desconsiderar o vírus como sendo ser vivo, já que ele é acelular. Agora, dá uma olhadinha aí para a imagem, pessoal, acompanha aí. Observa que nós temos agora um organismo procarionte. Nós temos uma imagem apresentando aí uma bactéria. Nessa bactéria, você vai observar algumas características básicas. Aqui eu tenho a nucleóide. A nucleóide nada mais é do que o material genético disperso. Ela tem a membrana plasmática, ela apresenta uma parede celular. Membrana plasmática, citoplasma, material genético são características obrigatórias de qualquer célula. Os principais procariontes são as bactérias. Aqui eu tenho bactéria na forma esférica, que são chamadas de cocos. Aqui eu tenho os famosos bacilos. Aqui eu tenho os espirilos, né? São os diversos aspectos morfológicos de uma célula bacteriana. Dá uma olhadinha para mim. As células bacterianas são os principais representantes de organismos procariontes. Mas o que define o fato de serem procariontes? A resposta é imediata, é a ausência da carioteca, a ausência da membrana nuclear. Então, a ausência dessa membrana faz com que o material genético venha ficar espalhado pelo citoplasma, disperso pelo citoplasma. Essa é uma característica básica, obrigatória de qualquer célula procariótica, tudo bem? Então, célula, o primeiro padrão de organização celular é o fato de ser procarionte. Todos os procariontes são obrigatoriamente unicelulares, formados por uma única célula. Toma muito cuidado porque a célula procarionte tem ribossomo. E o ribossomo, pessoal, é uma organela responsável por sintetizar proteína. Então, todo organismo é capaz de sintetizar proteína. Não é à toa que, por conta dessa capacidade de síntese proteica, é que as células bacterianas são utilizadas na engenharia genética para a produção de proteínas humanas, por exemplo. Introduz-se o gene humano numa bactéria e ela passa a produzir a proteína humana, por isso essa bactéria é chamada de bactéria transgênica. Agora, galerinha, além das procarióticas, nós temos um outro padrão de organização celular. Você que está aí do outro lado já sabe, além da procariótica, nós temos as células eucarióticas. Então acompanha a imagem, filhos. A célula eucariótica, à esquerda sendo mostrada, é uma célula eucariótica animal. À direita, uma célula eucariótica vegetal. O que uma célula eucariótica tem de especial? A presença de uma estrutura diferenciada em um núcleo, onde no núcleo nós vamos observar um envoltório, uma membrana chamada de carioteca. Então dá uma olhadinha para mim. A principal diferença entre procariotos e eucariotos é a presença da carioteca. É apenas essa? Não, eu disse que essa é a principal. Além dessa membrana nuclear, nos eucariotos nós vamos observar organelas membranosas, como é o retículo endoplasmático liso, responsável pela síntese de lipídios e desintoxicação, retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteínas, complexo golgiense, que armazena, modifica, secreta substâncias, mitocôndrias, cloroplastos, todas essas organelas ditas membranosas, elas são exclusivas das células eucarióticas. Além disso, as eucarióticas têm uma rede de proteínas altamente dinâmica que confere formato chamado de citoesqueleto. Muitos autores dizem que o citoesqueleto é ausente nas células procarióticas, mas alguns artigos apresentam que as células procarióticas podem ter um citoesqueleto, porém formado por um grupo de proteínas diferentes das proteínas que compõem o nosso citoesqueleto. E quais são essas proteínas? Nós temos a tubulina, que vai formar os microtúbulos, nós temos a citoqueratina, que vai formar os filamentos intermediários, e nós temos a actina, que vai compor os microfilamentos. Então, o citoesqueleto formado por essas proteínas é uma característica exclusiva das células eucarióticas. De repente você fica assim na dúvida, Marcos, e parede celular? Eu posso falar que é exclusivo da eucariótica? Não, pessoal. Por que não? Porque a procariótica tem. Embora a composição química seja diferente, aí eu concordo, mas falar que é uma característica da eucarionte
ter parede celular é equivocado. Pessoal, você não pode falar isso. Você deve falar que parede celular pode estar presente em procariontes e eucariontes. Tudo bem até aí? Todas essas características elas são fundamentais, porque a partir delas a gente determina as linhas de classificação dos seres vivos, a grande linha sistemática, a ideia de classificar os organismos que nós vamos observar no próximo slide. Dá uma olhadinha. Turma, olha o que é que eu tenho, filhos. Eu tenho aqui, ó, bactérias e cianobactérias de um lado, e eu tenho as arquebactérias do outro lado. Eu vou já justificar o porquê. Partindo de um ancestral comum. Perceba que esse ancestral criou linhagens que se diferenciou em procariotos e eucariotos, tudo bem? E aí eu tenho duas organelas especiais, olha, a mitocôndria e o cloroplasto. Por que a mitocôndria é importante? Dá uma olhadinha para mim. A mitocôndria é importante porque ela é responsável pelo processo de respiração celular e produção de energia. Por que o cloroplasto é importante? Porque ele é responsável por fazer a fotossíntese. E qual a importância disso na aula de hoje? Porque se faz fotossíntese é autotrófico. O organismo que ele é autotrófico, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. Os organismos são classificados em autotróficos e heterotróficos. Os autotróficos produzem o seu próprio alimento e a principal linha de produção é a fotossíntese. Os heterotróficos são incapazes de fotossintetizar ou de realizar a quimiossíntese. Então nós vamos obter matéria orgânica do ambiente, degradar essa matéria orgânica produzida por outros seres vivos. E isso é um critério importante para a classificação dos seres vivos nos reinos. Nós trabalhamos com um sistema de classificação de 5 reinos: Monera, protista ou protoctista, fungi, animal e vegetal. Quais são esses critérios? Vamos lá, me acompanha. Monera, procarionte, unicelular, existindo formas autotróficas e heterotróficas. Protista, eucariontes, unicelular, existindo autótrofos e heterótrofos. Fungi, eucariontes, uni ou pluricelulares, todos heterotróficos por absorção. Animal, eucariontes, pluricelulares, heterotróficos por ingestão. Olha a diferença em relação aos fungos. E plante, eucariontes, pluricelulares, autotróficos, fotossintetizantes. Então, é utilizando esses critérios que nós trabalhamos no início da aula que nós chegamos à sistemática dos grandes grupos de seres vivos. Agora, galerinha, a mitocôndria, há milhares de anos atrás, provavelmente era um organismo. E isso é uma teoria evolutiva interessante chamada de endossimbiose. E por que a mitocôndria, assim como o cloroplasto, provavelmente era um organismo? Pela presença, pessoal, de DNA. Isso mesmo. Tanto mitocôndria como o cloroplasto têm DNA. O DNA circular, um DNA sem estonas. Elas apresentam ribossomos do tipo 70S, similar à célula bacteriana. Tudo isso remonta à ideia de que eram organismos primitivos que estabeleceram uma relação simbiótica com células e originaram essas duas organelas. Primeiro as mitocôndrias e depois os cloroplastos. Isso é chamado de endossimbiose. Cuidado, pessoal, o Enem já cobrou várias vezes. Tanto cobrou que eu trouxe para vocês. Então dá uma olhada agora nessa questão que a gente vai discutir, pessoal. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como em os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais. Uma das características da mitocôndria que sustenta essa teoria é a capacidade de produzir moléculas de ATP? Não, porque a célula procariótica produz ATP não pela mitocôndria. Presença da parede celular semelhante à das procariontes? Nada a ver. Presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma? Não tem nada a ver com a ideia de terem sido organismos há milhares de anos atrás. Presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbico? Não, porque existem bactérias que são anaeróbicas. Então, a alternativa que é o gabarito do item seria a letra D de dado. Capacidade de se autoduplicar pela presença do DNA circular, semelhante ao DNA bacteriano. Então, dá uma olhadinha para mim. A mitocôndria se autoduplica, independentemente da célula, pela presença do DNA. Tudo bem? Agora, se cair novamente aquele item tradicional de mitocôndria sobre herança do DNA mitocondrial, no caso, por exemplo, da espécie humana, qual é o teu posicionamento? Herança do DNA mitocondrial exclusivamente
materna. Beleza? Ficou de boa? Tranquilo? Então, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho e vamos com o professor Marcos André trabalhar muito a biologia esse ano para você fazer uma excelente prova do Enem.